A Embraer vai pagar 206 milhões de dólares a autoridades do Brasil e dos Estados Unidos para encerrar as investigações sobre casos de corrupção envolvendo a companhia. A fabricante de aviões admitiu o pagamento de propina em negócios fechados na República Dominicana, na Arábia Saudita, em Moçambique e na Índia. Segundo a Comissão de Valores Mobiliários, os desvios teriam sido feitos a partir de contratos de compra e venda de aeronaves assinados entre 2007 e 2010. A investigação no Brasil começou em setembro de 2014, depois que o Ministério Público Federal acusou o repasse de propina na venda de 8 aviões militares da Embraer para a República Dominicana. O negócio foi fechado por 92 milhões de dólares em 2008 e também era alvo de denúncias nos Estados Unidos. Além da punição financeira, a Embraer também terá que adotar normas de compliance, uma espécie de pacote de medidas anticorrupção. O cumprimento das iniciativas será fiscalizado por 2 monitores externos, um brasileiro e outro norte-americano. A presidente da Comissão de Estudos de Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo, Carla Benedetti, avalia que a admissão de culpa da Embraer será benéfica para a imagem da companhia. Ela está, na verdade, acenando e sinalizando que a corrupção não vale mais a pena, ou pelo menos essa não vai mais ser a postura da própria empresa em relação a esse assunto. E ela se antecipa, ela vai até as autoridades, ela demonstra o erro, ela paga pelo erro, se coloca à disposição para pagar pelo erro. Eu acho que isso acaba sendo, sim, uma manifestação positiva, né, um movimento positivo da empresa. Carla Benedetti afirma que a confissão não deve ter impactos negativos para os negócios da companhia. Em nota, a Embraer declarou que sempre tratou o assunto com absoluta seriedade e disse que colaborou plenamente com as investigações. A empresa lembra que reportou sistematicamente o processo da investigação ao mercado financeiro, como parte do compromisso de divulgação de fatos relevantes aos investidores. A companhia reconhece responsabilidade pelos atos de corrupção praticados, mas lamenta profundamente o ocorrido e afirma que as medidas de controle interno estão sendo aprimoradas. Professor Vila, a Embraer pouca gente fala, né? Mas vai aparecendo por aí. Vamos lembrar que a Embraer tem uma história, uma bela história. Uma história quando ela foi fundada, o desenvolvimento da aeronáutica. Lembrado de algumas pessoas como Osiris Silva, por exemplo, que é fundamental na história do Brasil, da Embraer, da aeronáutica brasileira. Lembrar toda a história. Osiris nos visitava sempre. Ia. Então eu estive com ele até no lançamento do meu livro, ele esteve lá, que eu entrevistei para o meu último trabalho sobre o governo, uma história política do governo Fernando Collor, tal, uma pessoa digna, trabalhadora, continua ainda aí numa labuta que dá inveja a gente de chegar a essa idade com a disposição que ele tem de trabalho. Porém, ela foi privatizada, a Embraer e tal. Agora, é triste. Alguns falam assim, que quando a gente fala de corrupção, que não deve se falar de forma dura, descortês. É como se a corrupção fosse cortês. E apontar o dedo e exigir a apuração e a punição severa dos corruptos fosse um ato deselegante. Não. Espera um pouquinho. Ao fato inicial, o pecado original, que é a questão da corrupção, no caso da Embraer, esse uso de propina para vender seus produtos, etc. tal, são 206 milhões de dólares. Meu Deus do céu. É uma fortuna. Imagina o preço das ações, né? Porque uma empresa que paga isso, ela vai precisar tirar da onde? Dos seus lucros, né? O que vai acontecer com os acionistas? Eu queria saber, um pequeno acionista, se vai acionar a direção da empresa. Que afinal, o pequeno acionista não tem nada a ver com essa história. Ela é uma SA. Vamos ver o que vai acontecer. Eu entrei no site, façam isso, da própria empresa. Eu vi que tem um programa de compliance. Eu adoro o nome, né? Porque é mais lindo, bonito e tal. E aí a empresa está promovendo uma cultura, eu estou sendo textual, né? Promover uma cultura de integridade com base nos nossos valores e no código de ética. É brincadeira. É suportar os valores e princípios da Embraer através da prevenção. Não gostei do verbo suportar. Não está bom, hein? Precisa melhorar, hein? Por favor, melhore a redação. Implementar as melhores práticas de acordo com o programa de excelência. Consolidar as iniciativas de compliance, acho lindo. Aí os elementos do programa de compliance, parece que a língua portuguesa não tem palavras, é uma língua pobre, né? Presume-se, né? Aí vem toda a liderança, organização, etc. Convenhamos, e faz uma coisa dessa, é uma coisa que envergonha. E quem são os executivos que fizeram o pagamento? Quem são? Qual é o nome deles? Não é Embraer.
a entidade jurídica, a pessoa jurídica, quem são? Quem desenvolveu isso? Isso que eu gostaria de saber, dizer que é o Pedro, é o Paulo, o José, é a Maria, apresente as pessoas e que elas explicassem, deu para quem no governo da República Dominicana? Para quem? Qual foi a pessoa? Moçambique, foi citado Moçambique, para quem foi? O que é isso? Isso é uma vergonha. Mas é uma vergonha para o Brasil e é uma vergonha para aqueles que fundaram a Embraer, né, que tem a importância que ela tem no desenvolvimento científico. O ITA, que é vizinho ali, grande escola, referência no Brasil e no mundo, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e tal, está ali. Quer dizer, as pessoas trabalharam, desenvolveram cientificamente, se deram a sua vida para depois ver uma empresa que tem uma bela história maculada pela propina. Que vergonha.